Felipe Investe aqui. No vídeo de hoje, mais o acompanhamento mensal do Kinea High Yield, o Canuc 11. Posição ao final do período, ele mostra pra gente aqui que ao fim de julho, o Canuc apresentava alocação em relação ao seu patrimônio de 99,3% ali em CRIs, 5,9% em LCI e apenas 2% em caixa. Distribuição de dividendos foram no dia 12/8 de 2025 e foi de R$ 1,50 por cota. Patrimônio líquido do fundo é 1,55 bilhões, cota patrimonial R$ 101,34, cota mercado R$ 104,85, número de cotistas aproximadamente 36 mil, uma média diária de liquidez mais de 2 milhões e a sua carteira ali dos CRIs remunera CDI mais 5,02% ao ano. Lembrando que esse fundo é 100% CDI, então Selic em alta ajuda bastante. Fundo relativamente novo, né? Tem 3 anos de bolsa e uma taxa de administração de 1,40% ao ano. Aqui as principais movimentações na carteira do fundo. Eles realizaram novas aquisições de CRI no valor total de 45,4 milhões. A gente vê aqui. Projetos Lanai e Salvador, um montante de 21,5 milhões, a uma taxa de CDI mais 4,75%. Projeto Curitiba, 14,1 milhões, a uma taxa de CDI mais 5%. Projeto Freguesia do Ó, inclusive eu moro aqui, né, na Freguesia do Ó, um montante de 8,8 milhões, a uma taxa de CDI mais 3,95%. E o projeto Ori Praça da Árvore, né? Ele desembolsou ali um montante de 22,5 milhões a uma taxa de CDI mais 4%. Galera, a gente vê que é um high yield meio retraído, né? E se a gente compara ele, por exemplo, com Deva 11, Torge 11, IRDM, né, nas suas épocas aí de boas distribuições, de bons frutos, a gente encontrava, por exemplo, o seu indexador mais 10, mais 14, mais 15, e aqui tem mais 4, mais 5,5 e tal, então ele é um high yield meio bunda mole, né, um high yield meio retraído. Alocação por setor, ele tem bastante, né, traz um risco representativo aí para o fundo, em questão de desenvolvimento, ele tem bastante residencial, né, se a gente juntou residencial com residencial pulverizada, é quase 80%, né, da carteira. Aí ele tem logístico, loteamento e outros. Alocação total por indexador, 97,5% CDI, ele tem menos de 0,5% em inflação e 2% ali em Selic. A gente pode ver aqui que no mês foi um volume de quase 50 milhões, né? Correspondendo a uma média diária de aproximadamente 2,17 milhões por dia. Esse fundo aí fez seu IPO em outubro de 2023, porém, somente em outubro, novembro de 2024 ali, até fevereiro, ele abriu a boca do jacaré, né? Ou seja, ficou abaixo do seu preço justo. Aqui as informações contábeis, a gente vê um resultado líquido de 24,4 milhões e uma distribuição de 23 milhões, ou seja, ele vem gerando mais do que ele paga. Isso é muito bom, que dá para fazer uma reserva muito boa, né? Então, esses 24,4 milhões foram um resultado por cota de R$ 1,59 e esses 23 milhões, uma distribuição que equivaleu a R$ 1,50 por cota. Aqui a reserva acumulada não distribuída, 39 centavos. Ele comenta aqui que o resultado do fundo no mês de julho se beneficiou do nível mais elevado na Selic, que a gente sabe que está em 15%, e do alto número de dias úteis, né? Rendimentos mensais, a gente vê aqui a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses, né? Foi o maior resultado gerado dentro desse período e o maior dividendo distribuído dentro desse período também. Cota diária, a gente vê aqui a sensibilidade do yield e spread da carteira de CRI ao preço no mercado secundário. Então, se você compra essa cota a R$ 105, você vai ter um spread de 3%. Galera, spread de 3% é ruim, depende muito do fundo imobiliário, né?
O spread é esse espaço, essa diferença que tem, né? Eu gosto de spreads maiores, né? Para fundos imobiliários com mais risco. Quanto maior o risco, na minha opinião, melhor tem que ser, maior na verdade, tem que ser o spread, né? Que é melhor o prêmio de risco. Carteira de ativos, a gente vê aqui que o primeiro CRI equivale a uma porcentagem do PL do fundo de 6%, de resto bem diversificado, né? Bastante MRV e tal, porém esse daqui ele puxa por um lado mais de projetos residenciais e tal, a gente vê aqui vários, né? Inclusive alguns muito bons, com localizações excelentes, né? Vou mostrar ao decorrer do vídeo. Aqui é o final da sua carteira. São 61 devedores, né? Operações compromissadas reversas. Aqui esse passivo financeiro é de aproximadamente 7%, né, do patrimônio líquido do fundo. Aqui a gente vê o resumo dos ativos, devedor, estado, descrição, garantias e o vencimento. Então a gente vê aqui que são excelentes devedores, né, galera? Eu não vou passar aqui um por um para não ficar muito extenso o vídeo, né? Aqui todos os fundos de CRI da Quineia, que é uma excelente gestora. Nossos fundos imobiliários, a gente vê aqui que o Canuc está aqui, né? Mais high yieldzinho pelo lado do CDI e tal. E basicamente é isso, galera. O fundo segue aí 100% adimplente, sem nenhum problema, né? Embora suas taxas estejam mais baixas dentre todos os fundos high yields, né? Ele tem uma taxa aí mais considerável, mais segura entre os high yields, porém ele é um high yield de fato, né? E basicamente é isso, galera. Fundo bem gerido, fundo tranquilo, boas operações, bons devedores, boas garantias. Qualquer novidade eu trago para vocês. Eu sou Felipe Invest e